Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Érico Oliveira e nós estamos na série de reinos africanos. Importante, se você caiu aqui no Império Rosby, é muito importante entender lá a introdução do Império dos Reinos Africanos, entender os reinos de Gana, entender o Império de Mali, entender a civilização Yorubá, os povos de língua banta, os bantus, o Império Monomotapa. Por quê? Porque a história é um quebra-cabeça. Você só receber a informação do Império Rosby vai ficar faltando muita coisa para trás. Então, desde as grandes navegações até toda essa historinha que nós contamos, ok? Então, nós falamos no último vídeo sobre os povos de língua banta. Esse povo se espalhou lá 2/3 da África. Falamos sobre os principais reinos, e os principais reinos nós tínhamos lá Monomotapa, nós falamos no último vídeo, o Império Rosby, e também temos o Império Congo. Esse vídeo é sobre o Império Rosby. No último vídeo, nós entendemos o declínio do Monomotapa. Como se deu o declínio? Quando você tinha laços com os portugueses, você começou a criar tensão entre as cidades vizinhas, os povos vizinhos, principalmente os árabes, que faziam ligações com as rotas comerciais. Com isso, declínio do Império Monomotapa, os portugueses avançam pela África e tentam dominar outras regiões, até que nós temos o surgimento do Império Rosby, justamente quando contém esse avanço do Império dos portugueses, tá? Novamente, como nós estamos falando de reinos africanos, não é uma matéria que é abundante em documento, ou que você lê bastante sobre isso. Então, por isso, eu fiz uma colinha aqui de alguns pontos importantes que eu não posso perder. Para vocês, todo esse material, essa colinha vai estar ali nas descrições do vídeo, ok? Então, por volta ali do século XVII, nós temos o declínio do Império Monomotapa. Então, surge o poderoso Império Rosby, também formado por os povos de língua bantas, os bantus. Antes da gente falar tudo, eu gostaria de colocar uma característica que vai dar coesão, vai dar sentido para o restante. Então, o Império Rosby tinha uma característica importante, que era como era formado a pirâmide social, ou a organização social. Quem tinha mais posse de bois e vacas, ou seja, quanto mais bovinos um cidadão possuía, mais alto era a sua posição na sociedade. Mais bovinos você tinha, mais alta a sua posição na sociedade. Então, esse império tem a sua origem relacionada à figura de Xangamiri Dombo. Quem foi Xangamiri Dombo? Um importante proprietário de gado, de bois e vacas, que estabeleceu ali no Planalto do Zimbábue, mais ou menos 1685 a 1695. Por que ele ficou tão famoso? Porque Dombo foi responsável por formar um exército e conter o avanço europeu pelo Planalto. Lembra que nós estudamos lá no último vídeo sobre o Império Monomotapa? Os portugueses, os europeus, eles vão avançar dentro da África. Mas Dombo não permite isso. Então, no processo de luta e expulsão dos portugueses, Dombo conseguiu formar um império naquela região. Por quê? Porque juntou um exército muito grande. A palavra Rosby vem de destruir, porque o Império Rosby é totalmente relacionado à atividade guerreira, ok? Então, a vitória sobre os portugueses possibilitou a expansão do Império Rosby por um vasto território. Mesmo após a morte de Dombo, eles continuaram se expandindo. Após a morte de Dombo, o seu sucessor adotou o título de Mambo, ok? Quando a gente fala em capital, como havia dito para vocês, nós não temos uma vasta documentação sobre isso. Então tem um impasse aqui. Nós temos uma capital chamada capital Danamombe, também conhecida como Dodlo, e temos um outro ponto também que remete à capital desse império, que era Kami. Kami, ele foi erguido um enorme palácio e inúmeros cômodos
muito bem decorado, muito rico, com presas de elefante e outras mercadorias valiosas que vinham tanto da África quanto da Europa. Ainda hoje é considerado um patrimônio da humanidade pela Unesco. Então, possivelmente, por este motivo, nós temos aí um impasse entre a capital desse império tão importante, império poderoso, tá? O rei dos Rosvi recebia o título de Xangamiri, e ele contava com o apoio e a liderança de todos os territórios conquistados. E isso fazia com que o império fosse preservado e manteria a sua autoridade. Depois nós vamos entender um pouquinho mais sobre o Xangamiri. Então, o Xangamiri, que seria a autoridade, podia ter várias esposas. Olha que coisa importante aqui, interessante. Essas esposas ajudavam a autoridade a governar e tomar decisões importantes para todo o império. Então ali a gente estuda que a força da mulher vem ali na Primeira Guerra Mundial, os movimentos feministas. Olha só, na África ali, a gente está falando no século XVII, ou se a gente pensar que o Zimbábue veio um pouco antes disso, nós já tínhamos ali a mulher dividindo poder junto à maior autoridade desse reino. Além disso, quando morria a autoridade, o Xangamiri, quem decidia quem seria o novo líder era a primeira esposa. Então, ela era responsável por escolher um novo líder, nova autoridade. Falando de religião, o Império Roosevelt, eles eram politeístas, então eles acreditavam num Deus supremo, então isso é muito parecido com tudo que a gente entende ali dos reinos africanos, dos povos da África, e esse Deus supremo chamava de Muwari, ou divindade dos oráculos, tá? Esse Deus, para eles, manifestava através de meios fenômenos da natureza. Outro parênteses aqui, como os povos africanos dependiam muito da agricultura ou da pecuária, eles dependiam muito da natureza. Por quê? Porque precisava ter clima bom para prosperar suas plantações. Por isso, a gente vê a maioria dos seus deuses relacionado à natureza. Então, eles faziam santuários para cultuar esses deuses. Nesses santuários, somente os sacerdotes podiam se comunicar com divindades e eles solicitavam ajuda e proteção à população local. Ponto importante. Por que os deuses para eles eram tão importantes? Primeiro, faziam com que tivesse clima bom, manter a sua produção, sua plantação, manter os seus animais vivos, suas plantações. Esse território africano, como nós vimos até aqui, era recheado de guerras, invasões, conflitos. Então eles rezavam para que um Deus supremo, um Deus maior, conseguisse protegê-los aqui naquele lugar, tá? Importante os deuses nessa população que nós estamos estudando aí na África, nos reinos africanos. Uma outra característica importante é que eles acreditavam que o rei, ou seja, o Xangamiri, tinha poderes mágicos de controlar os fenômenos da natureza e os animais, além de ser capaz de matar qualquer pessoa. Inclusive, os portugueses acreditavam nisso. Então, existem estudos que dizem sobre Dombo, a gente vai remeter ao primeiro ali, o primeiro rei, que ele era tão carismático, ele conseguia se expressar de forma tão boa, que muitas civilizações ou muitos povos ao redor acreditavam efetivamente que ele tinha o poder de matar quem ele quisesse e de fazer chover, de controlar os fenômenos na natureza, mas isso associado ao seu carisma. Isso fez com que os portugueses também acreditavam, por quê? Porque os portugueses não foram capazes de derrotar esse povo. Então os portugueses entendiam que existia uma força divina que protegia esses povos e que fazia com que eles derrotassem os portugueses em batalha, tá? Então os Roosevelt praticavam atividades econômicas como o ouro, o tecido, o marfim e pele, além de cultivar os alimentos como feijão, abóbora e melancia. Tinha muita criação de cabras, carneiros e bovinos, como nós falamos. Isso era muito importante para a economia. Falando de economia, sociedade, o trabalho era dividido por gênero, ou seja, os homens desempenhavam as tarefas mais pesadas, as mulheres se dedicavam a semear, ao cultivo. Entretanto,
havia muita cooperação entre os homens e as mulheres nos afazeres. Tá? O Império de Roosevelt teve longa duração, chegou ao fim mais ou menos na década de 1830, devido à invasão de outros povos guerreiros, pois é, os Ngunis. Ngunis. Vou colocar aqui para vocês para ficar mais fácil, que vieram ali do sul da África. Então, esse é o resuminho do Império Roosevelt. Mais uma vez, todo esse texto vai ficar para vocês disponível ali na descrição. Espero que seja um resumo ou um texto fácil entendimento para você que está preparando aí para o vestibular, para o Enem ou até para provas da sua escola. Esse é só uma gota, só um princípio de informações muito maiores. Se gostar, deixa um like, compartilha, se inscreva no canal e se divirta! Muito obrigado!